Fala, sexto ano, tudo bem com vocês? Eu vou fazer aqui agora a correção das atividades de adaptação curricular que eu fiz para aqueles alunos que precisam de um assunto um pouco mais simplificado, né, que tem necessidades especiais de aprendizagem. Então, a gente estava falando aqui na primeira atividade sobre materiais sintéticos, né? Os materiais naturais são aqueles do jeitinho que a gente tira da natureza, e os materiais sintéticos são aqueles que o ser humano pega da natureza e modifica para produzir aquilo que a gente precisa, né? Então, eu fiz um textinho aqui para situar vocês que falava o seguinte: os materiais que usamos nas nossas casas, nas cidades e empresas podem ser naturais ou sintéticos. Naturais são os que vêm da natureza e nós usamos sem modificar. Os sintéticos são aqueles que modificamos para criar o material que queremos. Todo material sintético foi modificado por alguma tecnologia. Pode ser a tecnologia de esculpir um cabo de enxada. A tecnologia pode ser algo bem simples, né? Se eu usei algum jeito ali para modificar alguma coisa, eu já posso dizer que foi uma tecnologia, né? Ou a tecnologia celular a tecnologia digital do seu celular, né, que já são tecnologias mais avançadas aqui. Há os materiais manufaturados, que são produzidos manualmente, como tecido artesanal. Então, quando eu faço um bordado, quando eu faço um artesanato, né, quando eu faço com as minhas mãos, aí é manufaturado. E os materiais industrializados, que são produzidos em laboratórios e indústrias. Os materiais sintéticos trouxeram produtos novos, em maior quantidade, mais baratos e que nos ajudam muito, como roupas, máquinas que tornam nossas vidas mais confortáveis, alimentos diferentes e remédios. Mas também trazem problemas, como poluição, lixo, problemas de saúde por causa dos alimentos industrializados, etc. Então, tudo tem o seu ponto positivo e ponto negativo, né? A gente precisa pensar dos dois lados. Por isso, muitas pessoas buscam uma vida mais natural atualmente, usando cada vez mais produtos e alimentos naturais e plantas medicinais. O importante é encontrar o ponto de equilíbrio entre até onde é viável usar os sintéticos e onde seria melhor usar os naturais. A partir desses conhecimentos, vamos responder. Então, eu coloquei 10 perguntinhas, mas são perguntinhas rápidas assim, né? Coisa bem direta. Observe as fotos do capítulo. Então tinha lá todo o capítulo com os textos e as fotinhas, né? Aí observe as fotos do capítulo e os objetos do seu dia a dia. Há mais coisas naturais ou sintéticas ao seu redor. Então, se a gente observar ao nosso redor, a gente vai ver que a gente tem muito mais coisa sintética, né? Se eu olhar tudo aqui ao meu redor, quase tudo é industrializado. O que não é industrializado? A banana que tá ali no pote verde, ó, aí ela não é industrializada. Tem uns chazinhos lá em cima, né? Aí também não é industrializado, é só folhinha seca, né? Mas a imensa maioria das coisas que a gente tem são sintéticas, né? Cite 5 materiais naturais que você tem em casa. Então você poderia lembrar, que nem eu lembrei da fruta, você poderia lembrar dos chás, dos legumes que tem na geladeira, né? Alimentos no geral. Ou se você tem quintal, lembrar das suas plantas, né? Se você, não sei, né? Objetos de madeira, se você tem alguma pedrinha que você gosta e você pegou e tem lá, né? Aí são materiais naturais. Cite 5 materiais sintéticos em casa que com certeza são... desculpa, eu pulei uma. Cite 5 materiais sintéticos da sua casa que podem ser manufaturados. Então, manufaturados é aquele que pode ser feito à mão. Então, por exemplo, aqui em casa... eu posso falar que é manufaturado, pode ser a minha escrivaninha, que é de madeira, mas ela é toda trabalhadinha. Pode ser que tenha sido feita à mão, né? Pode ser, né? Eu não tenho certeza, mas pode ser. Tenho aqui uma caixinha de cartas, né, para colocar as coisas que vêm do correio, que também pode ter sido feito à mão. Eu tenho toalhinhas que eu bordei, então o bordado é manufaturado, né? Então, se você tem alguma coisa de artesanato aí, algum bonequinho que fez de biscuit, de cerâmica, né? Então é manufaturado, né? Aí a 4 era: cite 5 materiais sintéticos que com certeza são industrializados. Aí você vai ter um monte de coisa, né? Os eletrodomésticos todos, geladeira, fogão, micro-ondas, as roupas,
né? A maioria das nossas roupas, a não ser que você tenha alguma roupa que a pessoa em casa fez, aí você pode falar que é manufaturado, né? Ah, a costureira que fez essa roupa, então pode falar que é manufaturado. Mas a maioria das roupas que a gente compra em loja é industrializado. Bolacha é um produto industrializado, né? Então um monte de coisa aí vai ser industrializado. Quais materiais tecnológicos da sua casa você acha mais importante e não conseguiria viver sem eles? Então, material tecnológico que não dá para viver sem. É claro que quando a gente é mais prático, né? A gente pensa, não dá para viver sem geladeira, né? Porque senão não dá para conservar os alimentos, não dá para viver sem fogão, como é que eu vou cozinhar, né? Mas é claro que muita gente vai pensar no celular, no videogame, né? Ah, eu não consigo ficar sem e tal. Também, né, dá para falar, né? Ah, eu acho que é importante para eu me divertir, também pode colocar. Mas você tem que dizer por que que você acha isso, né? Que nem eu falei, eu tenho que cozinhar, então eu preciso do fogão, eu tenho que guardar o alimento, eu preciso da geladeira, né? Esse tipo de coisa. Quais materiais tecnológicos da sua casa você acha menos importantes e conseguiria viver sem eles e por quê? Bom, aí também é pessoal, né? Se você acha que, eu não acho tudo bem, gosto do meu videogame, mas eu não ia morrer se não tivesse videogame, né? Eu, por exemplo, aqui em casa falo, até assisto televisão, mas não ia morrer se não tivesse a televisão, né? Dava para viver sem televisão, dava para viver sem um aparelho de som, porque eu posso ver no celular, né? Então, eu posso lembrar dessas coisas. Então, pensa numa coisa que você vê que é tecnológica, mas que você conseguiria viver sem. A 7. Os remédios são materiais sintéticos que podem ser importantíssimos na sobrevivência de algumas pessoas. Você conhece alguém que precisa de um remédio, pois sem ele ficaria muito doente? Explique o que essa pessoa tem e que remédio é esse. Então aqui é uma resposta pessoal. Se você conhece alguém, ou às vezes você tem um problema de saúde, né? Contar aqui, por exemplo, eu tenho uma avó que tem problema do coração, então ela tem que tomar remédio para o coração, senão ela passa mal e tal. Ou eu tenho um tio que tem asma e precisa tomar remédio para asma. Ou eu tenho um irmão que precisa tomar remédio, senão ele tem convulsão, né? Então, esse tipo de coisa. Aí é pessoal, né? Vocês que vão se lembrar aí. Questão número 8. Você conhece alguém que use remédios naturais? De que eles são feitos e para que servem? Então, às vezes, a gente, se você não conhece, então não conhece, né? Não tem jeito, também é uma resposta pessoal. Mas os remédios naturais, geralmente, né, eles são feitos de produtos naturais, ou seja, eles podem ser feitos de certas plantas medicinais, né? Então, por exemplo, às vezes usa própolis para garganta, para uma infecção, para alguma coisa. É um remédio natural, né? Quando tem uma dor de barriga, toma chá de não sei o quê. É um remédio natural, né? Quando tem dor de cabeça, toma chá de não sei o que lá. É um remédio natural, né? Então, se você lembrar de alguém que quando tem uma dorzinha de cabeça, ou às vezes toma um chá porque tá com verme para tirar os vermes, né? Pode contar aí também. Questão número 9. Será que poderíamos substituir totalmente os remédios sintéticos por naturais em qualquer pessoa ou doença? Por que você acha isso? Bom, aí é complicado, né? Não dá para substituir um remédio, certos remédios, né? Em muitos casos, você, tô com uma dorzinha de cabeça, vou tomar um chá. Dá, né? Em certos casos dá, mas em certos casos não dá. Imagina uma pessoa que tem problema cardíaco. Não se sabe um remédio natural para isso, né? Ela precisa de um acompanhamento constante do médico. Então, não pode ser assim também de virar e falar, vou jogar todos os remédios fora, não tem mais médico, é tudo no natural. Não dá para falar isso, porque a gente tem... Então, assim, não dá por quê? Porque existem doenças muito fortes e muito complexas que os remédios naturais não iam dar conta, né? Então, eu não posso jogar fora a medicina tradicional aí, né? Que a gente tá acostumado lá do médico, do remédio sintético, ok? E a última, em que você acha que há uso excessivo, né? Usa demais os materiais sintéticos. Por que você acha isso e como você acha que deveria ser? Também é uma pergunta pessoal, né? O que você acha, mas talvez você poderia lembrar, por exemplo, a gente tá usando demais o celular, porque podia
conversar mais com as pessoas, brincar mais lá fora, né? E aí fica demais no celular, acaba atrapalhando também outras coisas, atrapalha o estudo, atrapalha a convivência com as pessoas, ou se não, e a gente come muita bolacha, muita porcaria, muito salgadinho, né? É demais porque atrapalha a nossa saúde, então devia comer menos disso e mais de alimentos naturais. Enfim, né? Acho que o mais gritante que eu, por exemplo, vejo, né? São esses exemplos. Você talvez pudesse pensar em outra coisa, né? Que usa demais o sintético. E aí você vai explicar por que você acha e como você acha que deveria ser, ok? Então é isso, tem bastante perguntinha aí para você olhar à sua volta e para você dizer o que você acha também, né? Mas lembrando sempre, com tudo isso a gente vai pensar em quê? Que o natural é aquele que vem da natureza sem modificar, que o sintético é aquele que a gente modificou e o sintético, né, aquele que a gente modifica, pode ser manufaturado, que modificou só com as mãos, ou industrializados, que passou por uma indústria, um laboratório e tudo mais, ok? Essa era a primeira atividade. A segunda atividade era uma atividade prática, né? Então era para tentar montar a célulazinha e aí podia todo mundo fazer, né? Então você pode dar uma olhadinha lá no vídeo de correção da atividade 2, né? E seguir também o que tá lá dessa segunda atividade. Já a terceira atividade, aí já começava a ficar mais complicadinho, né? Porque a primeira era sobre células, mas era para montar, para visualizar, para ver tudo lá, né? E a segunda já era cheia de palavrinhas, né? Então tem algumas coisinhas complexas aqui, né? E eu, para isso, passei um textinho com umas fotinhas, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tinha aqui as fotinhas dos tipos de células, com o textinho tentando ser o mais simples possível, e depois para completar as frases com as palavras que estavam em negrito aí nesse texto. Então, o que o texto dizia? O texto dizia sobre as células, né? Que as células são a menor parte viva dos seres vivos, elas fazem reações necessárias para a sua sobrevivência, e os seres vivos podem ser o quê? Unicelulares quando tem uma célula só, né? Eles são bem pequenininhos, bem pequenininhos, bem pequenininhos, só pode ser visto em microscópio. Pluricelulares ou multicelulares quando eles têm muitas células, como nós, por exemplo. E essas células têm também dois tipos. Procarionte, quando ela não tem núcleo. Olha só, o núcleo é essa bolinha que está aqui, e dentro do núcleo fica o material genético, que é o código que fala como que a gente vai ser, né? Então esse que é o núcleo. As procariontes não têm, então o material genético fica solto. E a eucarionte tem, né, esse núcleo. E as eucariontes também tem dois tipos, olha só, vai bifurcando, né? Tem a eucarionte e a procarionte. A eucarionte tem dois tipos, as animais e as vegetais. O que muda é que a animal é a única que tem uma estruturinha chamada centríolo, que vai ajudar ela a fazer divisão celular, ou seja, quando uma vira duas, né, é o centríolo que ajuda. E a vegetal, só ela vai ter uma paredinha por fora, chamada parede celular de celulose que a gente usa para fazer papel. É ela que vai ter essa paredinha para ficar mais firminha, né, para ser mais resistente, e só ela vai ter uma estruturinha chamada cloroplasto, dentro dela vai estar a clorofila, que é o que deixa a plantinha verde, né? Então, só a célula vegetal tem o cloroplasto lá, onde faz a fotossíntese, que deixa a plantinha verde, ok? E aí eu falei de algumas coisas que a célula tem. Dentro das células tem organelas, que assim como os órgãos, olha, órgão, organela. Os órgãos têm funções, então as organelas também têm funções. Quais são as funções das organelas? Pode ser produzir proteína, pode ser produzir gordura, pode ser fazer digestão, pode ser respirar, né? Cada uma tem uma função. E também ali dentro da célula, né, tem uma coisinha chamada citoplasma,
que é o líquido gosmento onde está tudo mergulhado, né? É aquele líquido que chama citoplasma. E também é importante, né, o material genético ou DNA, que é esse código que vai dizer como que aquele organismo é e como que ele vai funcionar. E aí a atividade era para completar. Então a gente tinha 6 frasezonas aqui para completar. A primeira, bactérias possuem só uma célula, por isso são unicelulares, né? Só uma célula, unicelulares. Elas são muito simples e o material genético fica solto, sem núcleo, e não há organelas. Sem núcleo, portanto, são procariontes. Aí era procurar as que estão em negrito aí no texto, né? Procariontes. A segunda, protozoários são seres microscópicos, pequenininhos, de uma célula só, ou seja, unicelulares, uma célula unicelular. Algumas causam doenças, só algumas. São mais complexos que as bactérias, pois têm organelas, cada uma com sua função. E um núcleo guardando o DNA, portanto elas têm células do tipo, se tem núcleo é eucarionte, tá? Então a última palavrinha aqui era eucarionte. A terceira, células que possuem cloroplastos, parede celular de celulose e vacúolos são chamadas de vegetais, né? Então, as células vegetais que têm parede celular de celulose e cloroplasto. E aparecem em quem que é vegetal? As plantas, né? Aí dá uma pensadinha aí, né? As plantas. As 5, aí eu coloquei umas organelas aí e contei a função delas. Lisossomos fazem digestão, mitocôndrias fazem respiração, retículo endoplasmático faz transporte e proteínas, complexo de Golgi armazena, guarda e exporta, manda para fora, substâncias, vacúolos controlam quantidade de água e cloroplastos fazem fotossíntese. Todos esses são nomes de... Aí é que é a frase que você precisa prestar atenção, né? Todos esses são nomes de componentes que têm funções diferentes dentro da célula. Todos esses componentes são chamados... Quem que tem função dentro da célula? As organelas, né? Todos esses componentes são chamados organelas. E a 6, tudo que há dentro da célula está mergulhado num líquido gosmento que a preenche, chamado... Quem é o líquido gosmento? O citoplasma, chamado citoplasma. O que separa a célula do exterior e controla a entrada e saída de substâncias é a membrana plasmática, né? O que está em volta separa o que tem dentro do que tem fora e controla o que entra e o que sai. É a membrana plasmática. Beleza? Então essa era a nossa terceira atividadezinha aqui, né? E a última atividade era essa aqui com os sistemas do corpo humano, com os 3 sistemas, né? Digestório, respiratório e circulatório. E do circulatório eu coloquei o coração. Vocês podiam pesquisar aí, por aí na internet, alguma coisa, né? Ou se tiver algum livrinho em casa, onde que tá cada um dos nominhos dos órgãos, né? Para colocar aí no lugar. E se você podia imprimir, né? Se você passou na escola e pegou impresso, ou se você conseguiu imprimir em algum lugar, você podia colorir esse desenho depois. Mas olha só, quais são os nomes que a gente vai colocar, né? Nas setinhas. Então aqui que é o sistema digestório, que é o que a gente come, faz a digestão, ia falar o quê? Aqui é a boca, aí vem o esôfago, o estômago, aí aqui do lado do estômago tem o fígado e junto com o fígado menorzinho o pâncreas. Depois do estômago, aqui no meio é o intestino delgado, esse aqui em volta é o intestino grosso e aqui no finalzinho o reto, né? Então esse do sistema digestório que é o que tem mais coisa. Aqui no sistema respiratório, eu vou colocar o quê? Esse tubinho aqui em cima é a traqueia, ela se divide nesses 2 tubinhos que são os brônquios, e os brônquios vão se separar em um monte aqui, né? Que são os bronquíolos. Tá tudo os nomes aqui, é só achar onde que coloca. Nas pontinhas, as bolinhas, ia colocar os alvéolos.
né? E aqui embaixo, né, o grandão todo, né, todo esse sistema grande, né, tudo isso aqui de um lado e de outro são os pulmões. E esse aqui de baixo é o diafragma, que é quem vai controlar a respiração, né? O diafragma sobe e desce e o pulmão então enche e esvazia de ar. O sistema circulatório era bem simples, né? Então tinha tinha bem no meio aqui o coração. Aí, se você fosse pintar, né? A gente sempre fala que pinta, aqui tem um coloridinho, né? O azulzinho é sempre as veias e o vermelhinho são as artérias. No corpo eles são tudo da mesma cor, tá? É só pra gente aprender aqui. E no coração, né? Aí no coração tinha as cavidades. Então, né, o que a gente coloca aqui? As de cima são átrios. Aí eu tenho o átrio direito e o átrio esquerdo. E as de baixo são ventrículos, ventrículo direito e ventrículo esquerdo, né? Eram esses que eram para vocês colocarem. E a seta que está apontando, as duas setinhas que estão apontando nas pelinhas que estão abertas aqui, de um buraco para o outro, essa aqui, ó, a setinha que está no meio aqui, a setinha que está no meio aqui, está apontando para as válvulas. Válvulas são pelinhas que abrem e fecham para o sangue passar dos ventrículos que estão em cima, dos átrios que estão em cima para os ventrículos que estão embaixo. Então, essas válvulas abrem e fecham para o sangue passar de um lugar para outro, tá? Então, era isso que era para fazer na última atividade, colocar os nominhos aí nos lugares certos. Gente, é isso, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a corrigir suas atividades e a aprender um pouquinho mais, ok? Então, até a próxima!